Oi meninas! Pelo título que tá aparecendo pra vocês aí, você já sabe do que se trata o vídeo. Mas antes de mais nada eu quero dizer que esse não é um vídeo pra falar mal de nenhuma marca e também não é publi, tá? É só a minha experiência, o meu ponto de vista de consumidora e também é um vídeo de utilidade pública e um vídeo colaborativo. Por quê? Porque quando aconteceu esse problema comigo, eu corri para os meus stories e graças a Deus eu tenho uma comunidade maravilhosa lá dentro do Instagram e muitas meninas que já trabalham com isso há muito tempo me socorreram. E esse daqui é o motivo do nosso vídeo, tá? Facas enferrujadas. Para quem não sabe, eu trabalho com papelaria personalizada há mais de 10 anos, mas domino ali foil, silhouette studio e tô chegando agora, né, nesse ano que eu mergulhei de cabeça aí no corte vinco, né, que tá aí a modinha, acho que de uns 2 anos pra cá, bombou na papelaria personalizada, tá? Mas eu nunca vi ninguém falando sobre isso, tá? E quando aconteceu comigo, eu fiquei assim, completamente perdida e desesperada e pensei que tinha perdido realmente, né? Importante dizer, eu tô dizendo que eu nunca tinha visto ninguém falar, não tô dizendo que ninguém nunca falou, tá? E a mesma ressalva que eu fiz lá no meu vídeo do Instagram, nos stories, que foi o único vídeo que eu encontrei aqui no YouTube, foi de uma fábrica, né, um fabricante de facas, falando sobre isso e também me aliviou um pouquinho, tá? Não foi o meu fabricante, nenhum dos dois, né, que eu comprei na verdade, foi um terceiro e ele tava falando sobre isso, ensinando como resgatar, né, revitalizar essas facas e foi o que me salvou, na verdade foi o que me deu assim um certo alívio, mas mesmo assim, né, como eu comprei facas de diferentes fornecedores e como eu ouvi a experiência de quem tá na área há muito mais tempo que eu, então eu acho que esse vídeo é de grande valia e que pode ajudar você que tá começando aí na papelaria personalizada, tá? Então vamos lá. Resumo da ópera, o que foi que aconteceu? No comecinho desse ano, né, depois de alguns anos já namorando e em dúvida se comprava ou não a minha corte vinco, comprei. Fui lá e mimimi, comprei. E óbvio, quando a gente compra um corte vinco, a gente precisa comprar as facas de corte. E aí vem a dúvida, meu Deus, tem tantos fornecedores no mercado, qual é o melhor fornecedor, de onde que eu vou comprar? E a gente fica assim, um pouquinho perdida, né? Mas tem várias marcas no mercado que são muito boas, certo? E que não deixam a desejar. No Mercado Livre e fiz aquela busca, né, por fornecedores. Encontrei alguns bons fornecedores, alguns inclusive que já são famosos, que já tem história no mercado. E o que foi que aconteceu? Comecei a usar e desde o meu primeiro uso, assim, eu apaixonei e até aí tudo bem, certo? Inclusive encontrei um fornecedor. Deixa eu deixar um negócio bem claro aqui. Esse vídeo não é para indicar nenhum fornecedor, tá? Como eu falei, né? Não vou falar bem, não vou falar mal, não vou indicar, certo? Então, é só com base na minha experiência. E aí fica um adendo, né, do porquê que eu sou tão chata e tão rigorosa em tudo que eu indico lá no meu Instagram. E agora aqui também, né? Porque eu preciso testar. Eu preciso ver a qualidade, eu preciso ver a durabilidade daquele produto, eu preciso ver muitas coisas. Então, eu comprei, eu não vou indicar de cara, tá? E graças a Deus eu tenho muita credibilidade em relação a isso e as meninas confiam assim de olhos fechados nas coisas que eu indico. E o que foi que aconteceu? Comprei as facas de corte, elas ficam todas guardadinhas no lugar que não pega poeira, mas a gente tá no inverno aqui, né? 3 meses se passaram e do nada, eu juro, porque eu tô usando elas regularmente, não todas, mas sempre tem aquelas que a gente usa com mais frequência. E aí eu usando, acho que eu passei um final de semana, 3, 4 dias por aí, com elas paradas. Quando eu fui pegar, para minha grata surpresa, assim, foi um apocalipse, tá? Eu fiquei extremamente assustada, porque, ok, a gente espera, a gente sabe que tem produtos, né, que com o tempo vão se deteriorar mesmo, mas, minha gente, uma faca de corte é caríssima, né? Assim, a gente que tá acostumado a trabalhar com arquivo de corte
na plotter de recorte, né, na silhuete, uma faca que vai cortar um único arquivo, o valor mínimo de faca que a gente encontra no mercado numa média de R$200, né? E foram a média dessas facas, todas que eu comprei, com exceção da do quebra-cabeça, que é uma faca extremamente mais cara. E imagine acontecer um problema desse com uma faca de quebra-cabeça. Dor de cabeça que não é pra quebrar a cabeça literalmente, né? E o que foi que aconteceu? Vi o desastre lá, né? E eu digo, meu Deus, vou correr pro YouTube. Pesquisei no YouTube, virei o YouTube de cabeça pra baixo, não encontrei nada. Nenhum vídeo específico falando sobre isso, a não ser o do tal fornecedor, que eu já falei. Não é o que eu comprei, é outro, né? Um fabricante de facas também. Daí, o que foi que eu fiz? Fui pro meu history conversar com vocês. Porque vocês já estavam esperando o meu feedback em relação às facas que eu comprei, as facas que eu mostrei e tal. E eu tive algumas surpresas. E é isso, né, que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa, muita gente nunca ouviu falar que as facas enferrujavam, que é o meu caso também, né? Como eu falei pra vocês, eu já tô aqui no mercado há anos, mas o meu carro-chefe, meu ponto forte é a silhuete, estúdio, a Camel. E eu fiquei assustada, completamente assustada quando eu vi. Eu digo, eu não acredito que eu paguei R$200 nisso aqui pra tá assim. Não é possível um negócio desse. E aí eu fui pedir socorro para as minhas seguidoras, fui perguntar se já tinha acontecido com alguém, o que é que vocês falaram, o que é que vocês fizeram, o que é que o fabricante falou, e enfim. Óbvio, como consumidor, entrei em contato com o meu fabricante das facas, sim. E, gente, fica um adendo aqui, tá? Esse fornecedor que fez essas facas é maravilhoso. Maravilhoso, assim, profissionalmente falando, porque um atendimento incrível, uma agilidade para fazer os meus arquivos do jeito que eu quero, tá? Não são arquivos prontos que já estão na internet, tá? E vai ter esse problema aí, né? Que, assim, é uma das coisas principais, que é o produto. Apenas o produto, né? A qualidade do produto, que não atendeu tanto as expectativas. E eu só consegui fazer essa diferenciação, por quê? Porque eu comprei facas de um outro fabricante também, tá? Que vocês vão ver aqui ao decorrer desse vídeo. Resumo da ópera. Eu vou ensinar vocês aqui o que eu fiz, o que as minhas amigas que já estão na área há muito tempo fazem e recomendam, e o que o fabricante também recomenda que seja feito, tá? Mas uma grande parte não sabia que isso acontecia, outra parte disse que já tem as facas de corte há muito tempo e que isso nunca aconteceu, que deve ser a qualidade. Outra grande parte falou em maresia, por ser aqui em Maceió, mas minha gente mora no fim do mundo de Maceió, entendeu? Não é lá na orla de Maceió. E tipo, eu já moro aqui, eu vou fazer 40 anos, minha gente. Então, se fosse maresia aqui, não só as minhas facas de corte, mas todos os outros produtos que são feitos do mesmo material, aconteceria isso, né? E não é, tá? Não foi. É realmente a umidade, inverno, enfim, tá? E teve o time, né, das super profissionais que já trabalham com isso há mais de 10, 15 anos, 18 anos, e eu tô falando de empresas grandes aqui de Maceió e de todo o Brasil, né? E eu já agradeço a vocês, meninas, né, que me socorreram ali nos stories, no direct, e que compartilharam comigo a experiência de vocês, que agora eu posso compartilhar com outras meninas aqui, tá? Então, se serve de alívio pra você, se você foi pega de surpresa aí com as suas facas todas enferrujadas, não se desespere, tá? Você sim pode selecionar melhor os fabricantes, porque o adendo, o resumo desse vídeo independente da marca que você vai comprar de facas, vai acontecer, certo? Vai oxidar, vai enferrujar, uma hora ou outra. Mas existem algumas precauções, né? Algumas coisas que você pode fazer para prevenir e aumentar a durabilidade dessa faca. Assim como também existem empresas que trabalham com um material um pouco superior e outras um pouquinho inferior. Como eu falei, eu só posso fazer essa afirmação porque eu comprei na mesma data de fabricantes diferentes. E assim, a diferença entre a qualidade de um e de outro é assim,
gritante em relação ao produto final. Agora também, minha gente, a faca, que foi assim, que é a melhor, né, que é a amarelinha, o atendimento é péssimo. E tipo assim, se você for comprar pelo Mercado Livre, maravilhoso, porque já tá lá, né, o modelo já tá lá, ok. Mas se você for precisar fazer o seu modelo personalizado, o seu arquivo, misericórdia, Deus nos acuda, porque você demora muito, dias, semanas para ser atendido, assim, no WhatsApp, no direct, em qualquer canto. Então, é um pouquinho complicado. Mas se você vai comprar o arquivo que já tá pronto lá no Mercado Livre, lá na Shopee, lá no Deus nos acuda, então tá tudo certo. E é isso aí, tá? E uma mensagem, tá, que me tranquilizou muito em relação a isso, nesse meu momento de desespero, foi o da Clarissa, tá? E a Clarissa tem uma empresa aqui em Maceió que é super tradicional, é uma empresa grande, é uma empresa super conhecida, tá? E ela, assim, é um amor, é uma profissional maravilhosa. E ela já trabalha com isso há 18 anos, né? E assim, a mensagem dela foi uma das que demorou pra chegar. Acho que ela respondeu no outro dia, quase esgotando os stories ali 24 horas. Mas foi uma das que mais me tranquilizou, tá? Pela expertise da profissional, porque ela vive com facas diariamente durante todo esse tempo. Então, foi o que me tranquilizou e eu vou ler pra vocês aqui, tá? E ela falou assim: Nath, há aproximadamente 18 anos trabalho com facas de corte e vinco e tenho facas perfeitas ainda dessa época. O ferrugem vai aparecer, principalmente nesse tempo mais úmido, mas mesmo assim elas continuam cortando super bem. Como faço? Quando vou usar, passo um paninho para retirar o excesso de poeira, ferrugem, e tenho sempre um pincel que passo antes de usar. Passo algumas em papel simples para ir limpando o corte, pois as primeiras saem com o vinco sujo de ferrugem e depois tudo volta ao normal. Falo sempre ao meu marido e funcionários que quando eu morrer, a herança serão as facas. No início tinha pena de investir nelas, hoje já me desapeguei e vi que elas otimizam demais o meu trabalho, além de garantir qualidade e padronização. Assim, essa mensagem foi dentre tantas, né, que eu já agradeci pessoalmente a cada uma das meninas, mas de uma profissional que está há tanto tempo no mercado e que ouvindo tantos outros também, o resumo da ópera é, minha gente, vai acontecer, entendeu? Vai enferrujar se você comprou da Destaques, da G-Artes, da Masterfree, enfim, não importa qual que você comprou, certo? Ela vai enferrujar, mas ela vai continuar também cortando normalmente. E um detalhe importante é, as facas de corte e vinco, inicialmente, elas foram feitas com foco nos profissionais que trabalham com a cartonagem. Então, o que é que acontece? Quando essas facas, mesmo com ferrugem, né, passa ali no processo de corte e vinco dentro da máquina, elas automaticamente vão se limpando, tá? E aí não é tanto um problema o ferrugem para quem trabalha em escala industrial e para quem trabalha com o roller, que é aquele papel mais escurinho, né? Mas acontece que a gente trabalha com papéis brancos, né? Que é o offset, o fotográfico, o glossy ou o mate. Então, isso suja o papel. E esse é o meu desespero maior. E foi quando eu percebi, né? Quando eu fui passar no corte e vinco, que eu vi as caixas saindo um pouquinho manchadas. Eu, o que é isso? Aí quando eu fui perceber, que eu fui olhar a faca, e eu me deparei com uma situação assim lastimável, tá? Mas nada tá perdido, tem solução. E agora eu vou ensinar vocês como, né, todos os profissionais me recomendaram fazer e como os fabricantes também recomendam que seja feito. E aqui eu tenho, ó, são duas facas de dois fabricantes diferentes, ambas compradas exatamente no mesmo período, só que essa daqui, tá, não é publi, eles nem sabem que eu existo, tô aqui dando a minha opinião de consumidora, tá? Essa daqui, sim, tem a qualidade um pouco superior, até a forma de colagem, tá, da espuma, a gente consegue ver ali um cuidado maior, tá? Tem também essa camada aqui, ó, que é uma proteção
Então, a gente consegue fazer a aplicação desse óleo, né, de limpeza e vai ter uma durabilidade maior aqui, tá? Então, o que me fez concluir que essa tem uma qualidade superior comprei ambas exatamente no mesmo período. Essa tá com comecinho de oxidação, mas é aquilo que eu falei pra vocês, a gente vai fazer aquele trabalho preventivo, tá? De fazer toda a limpeza, mas essas daqui desse fornecedor, que é assim, um profissional maravilhoso, mas infelizmente a faca tá completamente consumida pelo ferrugem, né? Então, uma pena. Uma pena mesmo, porque eu amei, e assim, super ágil, super eficiente. E eu sei que no final das contas não vai comprometer tanto, porque ela continua cortando. Mas a parte ruim e a parte que compromete muito o nosso trabalho é o tempo, minha gente. A gente perde fazendo essa coisa da limpeza. Então, sempre que você for comprar, né, você já tem aqui o meu relato de consumidora real, mas vejam alguma amiga de vocês que comprou, que usa, né, que tá ali no dia a dia. Espere dar um tempo de uso também para poder pedir uma opinião, porque somente no dia a dia, somente na vivência, né, que a gente vai conseguir ter as nossas próprias opiniões referente a cada produto. Chegou a chuva com força aqui agora. Então, vamos lá pra cá, que eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho isso aí. Vamos pra cá, esse nível de ferrugem que tá, certo? E essa daqui é uma faca nova, eu nem cheguei a usar. E já tá assim, então, realmente muito triste, lamentável, né? Como eu falei, a gente espera sim que com o passar do tempo, isso ocorra. E não vai prejudicar o corte de certa forma, né? A não ser por manchar algumas caixas. Mas a gente espera que isso aconteça a longo prazo e não numa faca nova, né? Então, infelizmente, sim, deixa um pouquinho a desejar. Um pouquinho não, né? Muito a desejar na qualidade, tá? Então, vou aqui iniciar essa limpeza. Como é que a gente vai fazer? Vamos precisar de um pincel. Esse pincel aqui é da Macrylan, inclusive, é um pincel de maquiagem, não tem nada a ver, mas tava lá encostadinho e eu achei que ele entra super direitinho aqui nas brechinhas da faca e vai ser ele que eu vou usar, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai precisar fazer essa limpeza em toda a extremidade. Gente, que tristeza, né? Que dor no coração. Porque essa daqui realmente é um dos modelos que eu mais uso aqui no ateliê. E elas já chegaram assim. E imaginem a minha reação, o meu desespero, quando eu me dei conta, né, disso. Super, super triste. Ó, notem que com a limpeza do pincel, a gente já tirou aquele excesso superficial que tava aqui, né? Essa daqui, a ferrugem não chegou ainda a corroer. Como eu falei, né, é uma das mais recentes. Foi uma das minhas últimas aquisições, tá? E justamente por isso, eu acho que ainda não deu tempo, né, da ferrugem corroer essas extremidades, né? Então, a gente vai conseguir amenizar. Mas, cara, a gente trabalha com papelaria, a gente trabalha com artesanato, a gente já não tem tempo na vida pra muita coisa. Então, imagina agora eu ter que parar e limpar todas essas facas, uma por uma. Cara, que transtorno, que coisa chata, que... Aff, faltam-me palavras, sabe? E assim, um material caro, né, gente? Venhamos e convenhamos. Estamos acostumados a comprar, a viver com arquivos de corte, né? No Silhouette Studio e tal. E uma faca dessa, no mínimo, R$200, né? Eu tenho facas que chegaram a custar R$400, que é a faca de quebra-cabeça, por exemplo. 400 redondo, não. 400 e alguma coisa. Não lembro se foi 450 ou 80. Mas, enfim, é um investimento que a gente faz. A gente sabe que o dinheiro da gente é um dinheiro suado, né? Não tem ninguém milionário
que tenha dinheiro sobrando pra tá gastando assim, enferrujou, joga no lixo. Não, né? Então, é uma coisa que a gente quer que seja durável e que tenha qualidade. Então, foi uma decepção, sim, de certa forma, né? Mas vamos amenizar aqui e contornar, tá? Então, já passei o pincel em toda extremidade. Eu acho que nesse momento eu precisava de um espanador. Não tem espanador aqui em casa. Vou pegar uma flanelinha, um pano seco, só pra passar e retirar esse excesso de pó. Vou utilizar esse óleo aqui, tá? Pode ser qualquer marca, tá, gente? São todos iguais. E ele tem a promessa justamente de proteção contra a ferrugem. E é justamente isso que a gente quer, né? Se a sua faca tá muito no comecinho, a sua faca tá nova e não apresenta nada disso, tão perfeito, faz esse procedimento de forma preventiva, tá? E se ela já tá assim, a gente vai conseguir amenizar, tá? Então, vou usar aqui o cotonete, separa aí caixas de cotonete, tá? Dependendo aí da quantidade de facas que você tenha. E vamos iniciar a nossa limpeza. E agora, a gente começa. E aqui, né, o primeiro ponto negativo da faca ser assim direto na madeira é justamente isso, né? O óleo, ele é um líquido. Então, inevitavelmente, quando a gente for passar aqui o nosso cotonete nas lâminas, ele vai passar para a parte de baixo, tá? Então, é mais um ponto negativo dessa faca aqui, que tá exposta sem MDF, sem aquela partezinha brilhante, né, de proteção, que aí a gente poderia passar o óleo poderia passar um pouquinho e não iria vazar, né, não iria atingir a madeira mesmo, né? Então, vamos lá. Não tem realmente como não encostar na madeira. Não tem, é impossível. Olha a situação do pobre do cotonete. E assim, estamos na primeira faca, né? E com certeza, gente, eu pense no tanto de cotonete que vou ser obrigada a usar pra passar em tudo isso. Eu digo assim, o cotonete, porque pra mim, pelo menos, é o mais fácil, né? E que não vai me colocar em risco de corte. Porque se eu fizer essa limpeza com um paninho, acho que dá pra fazer. Mas aí, o meu dedo, né, vai estar em risco. Então, eu prefiro gastar várias caixas de cotonete. Se você já tem aí habilidade em fazer esse tipo de limpeza e usa outro material, usa outra coisa, tem outra ideia, conta aí pra gente nos comentários, tá? Porque de repente ajuda até quem tá passando por isso, como eu, né? E talvez leia e já encontre uma forma mais eficiente de fazer esse processo de limpeza, tá? Passem também, ó, deixa eu colocar aqui, essa partezinha aqui de fora não tá ainda, tá? Mas a gente vai passar o cotonete, vou passar essa areazinha aqui que tá limpa, de forma preventiva, tá? Pra proteger contra uma futura infestação. Não sei que o nome não é esse, né? Mas a raiva é grande, então é uma infestação de ferrugem aqui. Agora, essa madeira aqui vai afofar por conta do óleo? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Pode ser que sim, né? Porque é o MDF. Mas isso aí vão ser cenas dos próximos capítulos. E aí eu vou ter que voltar aqui depois de algum tempinho pra gente conversar e pra eu mostrar pra vocês a situação das benditas, né? Eu espero que não, viu, gente? Porque a gente não compra uma faca dessas no preço que é, né? Pra, como eu falei, tá jogando no lixo, tá desperdiçando.
E nem desperdiçando, né? Porque assim, a gente sabe que corta. Mas mancha, né, o material. E aí, a gente perde material. A gente perde material, perde trabalho. Se for um cliente muito detalhista, inclusive a gente como profissional, né, já é detalhista, a gente não quer entregar qualquer coisa pro nosso cliente. Mas um cliente exigente que perceba, ele não vai aceitar. E ele tá coberto de razão, não tá? Eu acho que está. Eu acho não, tenho certeza. E aí é complicado, né? Porque a gente já compra as facas de corte, a gente já recorre a corte vinco para agilizar o nosso processo de produção. E aqui, é um atraso de vida, né? Num português bem claro e direto. Um atraso de vida, essa situação aqui. Esse fato aqui, dessa faca ter enferrujado, não é exclusividade desta marca, tá? Conversando aí, como eu já falei com as meninas, que já trabalham no ramo há muitos anos, há décadas. E não só agora, né? Porque tá a modinha aí da corte vinco. Todas as facas vão acontecer isso aqui, tá? Todas. Só que a gente, a não ser que ela seja feita de inox, só que aí é uma faca extremamente cara e extremamente inviável pra quem trabalha como nós, assim, com papelaria personalizada, né? E eu duvido muito que alguém tenha aí uma de inox. Se tiver, inclusive, comenta aqui, né? Nada é impossível. Comenta, fala aí pra gente da sua experiência. E se você encontrou um fornecedor, que faça com um preço acessível. Acessível é uma palavra forte, né? Pro inox, mas manda aí pra gente essa dica. Prontinho, acho que aqui a maior parte já foi. Agora aqui, ó, entre a borracha, ele não vai entrar completamente. Então, a primeira foi. E aqui, provando pra vocês que não é exclusividade da marca que eu comprei, tá? Essa marca aqui é uma marca super famosa. Pra não me deixar mentir, tá aqui a data da minha compra, tá? E a gente já começa a ver aqui, ó. Vocês estão vendo? Princípio de ferrugem também. E não só essa, mas várias outras estão assim também, ó, pra cá. Então, aqui é aquilo que eu falei. A gente vai fazer a limpeza e a aplicação do óleo de forma preventiva. E não só porque eu estou falando, tá? Façam. Mas porque o próprio fabricante, né? Não dessa, mas de várias facarias. E as meninas que já trabalham com isso há muitos anos também me recomendaram, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Vocês estão vendo que tá umas partículazinhas bem pequenininhas, que parece ser pó. Mas isso daqui já é o comecinho da impregnação. E a partir daqui, foi o que eu notei, pelo menos em todas as minhas facas, tá? A partir daqui, começa a desgraça. Então, quanto mais tempo você deixar assim, ó, com esse resquíciozinho de pó, vocês estão vendo? Quanto mais ela ficar assim, quanto mais tempo você ficar sem passar um pincel que seja, vai acelerar esse processo dela, né? Então, vamos lá, passar também aqui o pincelzinho pra prevenção. E assim, meninas, óbvio, não, como tudo que eu faço, como tudo que eu falo, isso aqui não é um vídeo ditando regras, que isso, que aquilo, não, tá? Eu gosto de compartilhar a informação, compartilhar a experiência, principalmente adquirir essa experiência, né? E a vivência das meninas que já atuam na área, que tem mais experiência que eu, né? Que tem mais tempo de estrada e que tem propriedade
pra falar, né? Porque isso daqui é uma coisa que tá no dia a dia delas. No caso da Clá, por exemplo, ela trabalha com isso há anos, entendeu? Então, queridos, a gente tá aqui pra sentar e aprender mesmo com quem chegou antes da gente e com quem sabe, né? E eu, por exemplo, tô trabalhando com papelaria personalizada há mais de 10 anos, mas as facas de corte estão chegando na minha vida neste ano, né? Então, óbvio, a gente precisa ter essa humildade de aprender, de assistir vídeos, de ir atrás de informação. E olha pra cá, uma coisa interessante está acontecendo, né? Enquanto eu tô limpando aqui, o que eu pensei que era uma madeira colada, tá parecendo ser um adesivo. Não tá, minha gente? Enfim, é uma proteção, mas é uma proteção fraquinha. Enfim, de qualquer forma, o óleo vai penetrar menos no MDF, né? Porque ainda tem essa proteção, esse adesivo aqui. Mas, ó, botava fé que era tipo uma peliculazinha mesmo daquele... Sabe? Ah, esqueci o nome. Como que é? Que faz aqueles móveis planejados mesmo. Aquela madeirinha, aquela... Esqueci o nome. Enfim, vocês sabem o que eu tô falando. Mas, enfim, não é. E quem souber, coloca aí nos comentários. Não é isso. É, ó, um adesivozinho. E olha pra cá como sai fácil. Então, daqui a um tempo, isso daqui vai estar um caos também, né? Mas, de qualquer forma, a qualidade da faca é superior à anterior. Porque já, devido ao tempo aqui, ó, ela ainda está intacta, tá aqui com o iniciozinho que eu mostrei pra vocês, né? E a gente vai fazer o restante da limpeza, a aplicação do óleo de forma preventiva em toda a faca. Mas vai acontecer, tá? Então, bora lá. Pincelzinho nela toda. A gente faz a limpeza. E depois a gente vai aplicando o óleo na faca inteira, tá? Meninas, uma dica importantíssima, tá? E aqui vale tanto para máquinas, para facas, para equipamentos mais caros. Como vocês estão vendo aqui, ó, a minha compra foi feita pelo Mercado Livre. E não é publi isso, tá? Eu sou cliente do Mercado Livre há muitos, muitos, muitos anos. Gosto muito. Tudo o que é um pouco mais caro, que tem um valor um pouco, né, enfim, eu compro por lá. Por quê? O produto chegou com defeito, o Mercado Livre me cobra e me dá um prazo gigante, assim. Por exemplo, eu comprei hoje, eu tenho 20 e poucos dias, ou 30 dias para devolver. Se tiver com defeito, se tiver com falha, enfim, se veio alguma coisa por engano, se veio alguma coisa errada. Então, o Mercado Livre, né, ele protege o consumidor de um jeito, assim, surreal. E eu amo isso. Eu odeio, inclusive, devolver qualquer coisa, porque eu moro bem longe da agência dos Correios. E raramente eu preciso devolver alguma coisa. Eu acho que pouquíssimas vezes, posso contar nas mãos, assim, no dedo, vezes que eu devolvi alguma coisa. Muito raro mesmo. Mas comprem por lá. Porque qualquer BO, vocês estão resguardadas e conseguem aí fazer a devolução sem problema nenhum, ter a devolução do dinheiro, tá? E é muito mais tranquilo, né? É uma dor de cabeça que você não terá, ou pelo menos terá de forma reduzida, tá? Então, é a minha maior recomendação. Tudo que for, assim, um produto que você vai investir um pouquinho mais, compra por lá. Porque você tá resguardada, tá? Então, é isso aí. E foi uma das minhas maiores decepções, né? Inclusive, que é limpando e desabafando. Cara, eu comprei a minha Corte Vinco. Inclusive, eu não fiz nenhum vídeo falando sobre ela. Mas eu mandei mensagem. Eu comprei pelo Mercado Livre, né? Justamente por isso. Porque se tivesse qualquer problema, eu teria como remediar e amenizar. Mas que a máquina é maravilhosa. Maravilhosa, não tenho o que falar. Mas o atendimento foi péssimo.
Aliás, nem existiu o atendimento, né? Porque eu mandei mensagem pelo WhatsApp, eu mandei mensagem pelo direct, eu comentei nas publicações, né, lá do Instagram, e fui ignorada com sucesso. Então, eu tô falando aqui como cliente, né? E minha experiência como cliente foi péssima. Mas a máquina, assim, maravilhosa. E, gente, olha aqui como é bom a gente fazer as coisas na prática e ver a ilusão. Isso aqui, eu pensava que, ok, protege superficialmente, mas vejam que vazou. Ó, vazou não. Tá vendo que tá também entrando aqui na madeira, que tá chupando, né? Tá absorvendo aqui o óleo. Então, ó, é uma proteçãozinha, certo? Vocês veem que essa parte daqui, ó, deixa eu ver no reflexo. Tá aqui na superfície, não foi sugada, mas tem partes que entrou, tá vendo? Então, no longo prazo, essa daqui também, pode ser que afofe, enfim. Mas, esperamos que não tanto quanto a outra, que é totalmente com o MDF exposto, tá? Tá aqui mais uma finalizada. E aqui, gente, ó, tem várias facas. Tem umas 15 facas pra fazer esse mesmo processo. E o processo vai ser o mesmo em absolutamente todos. Não vou gravar tudo pra que não fique um vídeo extremamente longo, né? Apesar de ser a proposta aqui do YouTube, os vídeos serem um pouco mais longos, mas não tão longos assim também, né? Quem tá numa era que ninguém tem paciência pra nada. A era do imediatismo. Então, mas se você quer esses vídeos imediatos, assim, esses vídeos que te dão a solução em 1 minuto, aí você tem que ir pro TikTok. Você tem que ir pro Instagram, né? Mas aqui, realmente, é um assunto com um pouquinho mais... São vídeos com um pouquinho mais de profundidade e mais longos, realmente, tá? Então, ó, absolutamente o mesmo processo. A gente vem aqui com o pincelzinho, retirando todo esse excesso de pó, de ferrugem, de resíduo. Agora, aqui é literalmente o chorem comigo. Porque o tanto que essa faca tá enferrujada, que só aparece a cor dela aqui, ó. Você tá vendo? Só aqui no refilzinho em cima. Olha pra isso, minha gente. Surreal. Surreal. Tá aqui a situação crítica, né? Vamos lá. Vou fazer a mesma coisa nessa. Ó, quando a gente passa o pincel aqui, vocês estão vendo que já sai muito. Sai muito, muito mesmo. Então, ela ainda... pode ser salva, tá? Não deixem chegar nesse ponto. E era pra eu ter feito essa limpeza, inclusive, no dia que eu gravei os stories. Mas eu não tive tempo. Muita produção, muito trabalho aqui no ateliê. A gente também precisou fazer uma viagem curta. E, enfim, ficou aqui. Então, quanto mais tempo, né, ela ficar assim, mais a ferrugem vai corroendo essa partezinha e vai tomando conta de tudo. E foi assim, muito de repente, minha gente. Quando eu percebi que uma tava assim, eu fui olhar as outras e assim, eu fiquei, né, completamente apavorada. Real, oficial. Pra passar óleo nela inteira. Mas que danação isso, viu? Meu Jesus. Pra quê? Qual a necessidade? Qual a necessidade disso aqui? Qual é? Nenhuma, né? Deixa eu bater assim. Vamos usar a inteligência um pouquinho, né? Ó. É muito pó. É uma poeirada só. E não esqueçam, né? De antes de passar o óleo, tirar esse excesso. Tá? Ó, ficou uma partezinha aqui sem.